Olá, amigos do nosso programa Expressão Universitária. Estamos retornando com mais uma pauta aí, mais um assunto extremamente importante, que certamente será do interesse de todos aí em casa. E é um prazer que estamos recebendo no programa de hoje o Dr. Gilberto Schwartzman. Falei certo? Exatamente. Pronúncia impecável. Corretíssima. Que bom, porque nem sempre a gente acerta. Não, nem sempre dá certo. Eu é que diga. Eu acerto sempre o professor Sérgio Bigolin, que esse não tem problema. Mais fácil. Né? É mais fácil, é mais sonoro, mais fácil. Vai do então, local. ambos estão aqui conosco no programa de hoje para falar sobre a aula inaugural do curso de Medicina. Aula magna, digamos, para explicar melhor. Aula magna, então, que tem como convidado o Dr. Gilberto Schwartzman, que nos dá a honra da presença e antecipadamente já agradecemos por reservar um pouquinho do seu tempo aqui na nossa capital da amizade para falar um pouco a respeito disso. Mas antes queria que o professor Sérgio fizesse uma breve apresentação do senhor e também introduzisse o nosso assunto no programa de hoje. Bem-vindos, então, ao nosso espaço. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Primeiro, agradecer, professor. É uma honra. Sabe, quando a gente pensou no nome do professor, eu pensei, mas será que o professor vem? Mas como é que não vou vir? Isso é um convite muito honroso. Mas a gente fica muito honrado com isso e queremos dizer que serás extremamente bem acolhido e se sinta em casa na nossa universidade, na nossa faculdade, para essa aula que para nós é uma aula de acolhimento à turma 2026, a nossa 9ª turma, professor já, e ao mesmo tempo poder contar com uma história tão bonita, porque eles estão começando a sua história. Claro. E eles terem uma história tão bonita como o professor Gilberto, que a gente costuma muitas vezes dizer, nós temos pessoas que não constroem uma história só na medicina, que constrói uma história muito além da medicina. E é isso que nós gostaríamos para nossos alunos. Então, obrigado por ter vindo, obrigado por estar conosco nesta aula inaugural da nossa Faculdade de Medicina da turma 2016. Eu queria que o professor Sérgio fosse também, não um sabatinador desse espaço, sim, mas que me ajudasse na condução dessa entrevista. Ok. Eu sei que assunto não vai faltar. O que vai faltar é tempo, provavelmente. Então, nós temos exatamente 23 minutos aí para nós batermos um papo a respeito desse... O senhor vem falar sobre um bom médico, simples assim, mas é o que todo mundo deseja. Mas para ser um bom médico, pelo currículo que eu li a seu respeito, tem que ser muito mais do que médico. Né, tem que ser, enfim, mas deixa o senhor falar a respeito disso, então. E esse contato com o nosso público, nossos futuros médicos, eles sempre são ávidos, esperando uma narrativa desse nível aí com a sua presença. Então, bem-vindo novamente. Eu, primeiramente, queria dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Essa é uma semana muito difícil em Porto Alegre, porque nós começamos na quarta-feira o Salt Summit Brasil, que é um evento de inovação internacional, em que Porto Alegre recebe mais de 20 mil pessoas, muitos estrangeiros, mas eu nunca recusaria um convite tão honroso, sobretudo por se tratar de uma aula inaugural para estudantes de medicina. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de se conversar com jovens que começam na profissão, dando uma ideia do que é essa profissão, o que é realmente ser médico, não é? Olhando a história das profissões, eles precisam saber o significado que tem para a sociedade a formação de um médico, não é? Porque se nós tomarmos, por exemplo, cidades pequenas, às vezes o médico é até quase o padre, digamos assim, quem acolhe confissões, segredos íntimos, não é? O médico tem uma oportunidade de lidar com o ser humano, às vezes em momentos limites da sua vida, então é uma oportunidade ímpar de autoconhecimento,
do indivíduo, de conhecimento do outro, de desenvolver empatia. Não é à toa que das profissões liberais, o médico é o único, a meu juízo, que precise fazer um juramento que tem quase 25 séculos, que é o juramento de Hipócrates. Isso não é casual. É porque essa profissão que lida com o homem, com o ser humano, ela precisa passar por um certo cerimonial, por um certo pacto. E esse juramento, ele começa, isso é período antes de Cristo, né? Isso é do período pagão. Então, é um período em que os gregos que queriam se dedicar à medicina, e Hipócrates é que cria esse juramento, Hipócrates separa aquela medicina da magia e começa a medicina da razão, não é? E ele cria esse juramento contando com a mão dos deuses. Vocês lembram que por que a gente, quando passa pelo rei da Inglaterra, ou rei da Dinamarca, a gente sempre cria uma certa fantasia, né? Porque os reis são ungidos. Há uma cerimônia em que eles são, acolhidos como representantes de alguma divindade, né? É um ungimento, né? uma unção. Então, o médico tem uma origem parecida na sua configuração. Ele é, na Grécia Antiga, na Grécia de 4 séculos antes de Cristo, ele é protegido pelos 4 deuses que havia no mundo grego que lidavam com a saúde, não é? Apolo, Asclépio, Higeia, não é? E Panaceia. Então, é um compromisso muito grande. E esses jovens têm que saber que essa profissão é algo muito, muito sério. Por isso que eu estou aqui. Eu queria só reforçar, que o professor Sérgio pode me ajudar aqui. Essa é a preocupação do curso de medicina, né? Formar jovens profissionais diferenciados. Né? Nós tivemos essa percepção, professor, desde o começo, que não, e a gente sempre tem uma consciência muito grande que eu costumo dizer para eles, nós não temos clientes. E a nossa ferramenta é a ciência. Claro. Então, assim, quanto mais nós expandirmos o nosso conhecimento, mas principalmente nas boas atitudes, nos conhecimentos além da medicina, mais completo eu acho que se torna esse ser humano médico. E isso que tu colocaste foi muito preciso nesse sentido. Né? Porque eles têm que aprender a ciência, eles têm que aprender a fazer, aprender a atender, têm que aprender. Mas eles têm que aprender também esse lado humano da medicina, dessa ciência tão bonita, né? Eu digo a eles que eles são os verdadeiros guardiões da medicina. Então, eles devem guardar muito bem esta profissão, né, professor? Porque ela é uma profissão que tem características muito, muito especiais, não é? Nós lidamos com sofrimento, nós às vezes compartilhamos momentos fantásticos na vida de alguém, um filho que nasce, não é? Ou ao mesmo tempo, quando se perde alguém da família, ou uma pessoa que está em sofrimento, que tem dor. Então, é uma profissão que exige não apenas um primor técnico, mas ao mesmo tempo sensibilidade, uma visão humanizada, não é? O médico, como dizia o professor Rigato, meu querido professor, o médico tem que chorar por dentro pelo outro, mas o bisturi não pode tremer na cirurgia, né? O coração pode estar assim, espedaçado, com a tristeza que a pessoa está vivendo, a tensão, mas ele tem que naquele momento mostrar uma tranquilidade, mas isso não significa que é uma medicina, como muitos gostam aí, robotizada, sem afeto. É o contrário. Eu acho que o nosso dever como docentes na área médica é servirmos como modelos de uma medicina humanizada. Senão, tudo fica sem sentido. Especialmente nesse momento, né, professor Sérgio, desculpe, onde se discute muito a qualidade da formação. Exatamente. E eu ia mesmo perguntar, professor, assim, como que você construiu, foi desde a faculdade, foi depois da faculdade, como que tu construiu essa história na sua profissão, que a gente sabe que a medicina nos suga bastante, ela nos cobra muito horário, né?
seja horário diurno, noturno, ela está sempre nos envolvendo em alguma atividade propriamente dita da profissão, da assistência. E como tu fez construir essa carreira além da medicina? A arte, o escritor que você né? O professor faz parte de tudo lá em Porto Alegre, onde você pergunta, o professor Gilberto está, né? Eu não posso falar do seu currículo. Eu soube esses dias que o professor participou do Iberê Camargo. Sim. Então eu digo, o professor Gilberto participa de tudo isso. Como que tu construiu isso? Da Bienal, né, professor? Como que tu construiu tudo isso? Durante a faculdade, tu já tinha esse interesse, esse viés além da medicina? Eu acho, sinceramente, que as pessoas têm que encontrar a sua felicidade do jeito que elas identificam que seja o jeito correto, não é? Tem pessoas que na medicina ou dentro de uma área da medicina até muito específica pode encontrar felicidade, realização, se sentir assim realmente um verdadeiro ser humano no sentido mais amplo da palavra, e para cada um tem a sua regra própria. Eu, pessoalmente, eu venho de uma família em que sempre houve muita música, muita literatura, muito livro em casa, Então, naturalmente, eu acho que nós fomos estimulados a pensar também nessas outras áreas, mas eu não considero que a felicidade de uma pessoa vai depender, digamos, de uma multiplicidade de atividades. Cada um tem o seu jeito de encontrar felicidade. O que precisa mesmo é sentir que a gente está vivendo essa experiência humana da maneira mais profunda possível, porque o indivíduo passar pela vida e perder as oportunidades de conhecer os diferentes tipos humanos. Não precisa ler Shakespeare para conhecer os tipos humanos. Shakespeare identificou os tipos humanos e fez literatura, fez dramaturgia. Mas uma pessoa que trabalhe num balcão, ela pode ser tão feliz quanto qualquer um de nós. Por quê? Porque ela tem que encontrar a maneira verdadeira de atender às suas questões pessoais, seus desafios. Eu tive essa característica que eu acho que eu copiei dos meus pais, de alguns professores. Eu sempre fui muito estimulado para a música, para a literatura, para as artes. Então, quando eu fui fazer medicina, eu me lembro que eu estava muito dividido. Eu tenho até uma história, me permite contar? Eu tenho uma história maravilhosa que eu até coloquei, já fiz literatura com ela. Eu já fiz literatura com ela há muitos anos num livro em que eu contei as minhas experiências médicas. Eu sempre tive dúvidas, e não é feio ter dúvidas, quem está me assistindo, se eu queria realmente seguir a carreira médica, ou se eu, quem sabe, pudesse ser um músico, ou escritor, ou diretor de teatro. Tudo isso me balançou assim quando eu era mais mocinho. E eu me lembro que eu era muito estudioso e eu passei no concurso por hospital de clínicas, logo que eu me formei, lá em cima na lista, como diz o outro, muito bem classificado. E eu estava fazendo um estágio na Santa Casa. Olha a percepção de um grande professor que aconteceu comigo, que privilégio para mim. E eu estava ali com o meu jaleco do estágio na Santa Casa, tomando um cafezinho num café na Praça Dom Feliciano, em frente à Santa Casa. E entra um professor, saudoso professor Oli Lobato, que faleceu recentemente com quase 100 anos, grande clínico. E ele me conhecia bem e disse assim para mim: Gilberto, bateu no meu ombro, vi a lista do Clínicas. Puxa, parabéns. E eu respondi sei lá o quê. Talvez eu inconscientemente tenha respondido sem aquela explosão de alegria que ele esperaria de quem se classificou tão bem em algo tão difícil. E aí ele tomou o café que tinha que tomar, e quando foi saindo, ele chegou com um papelzinho dobrado, assim, como se fosse esse, e disse assim: esse é meu presente para ti, Gilberto, parabéns. E botou no meu jaleco aquele papelzinho. Olha o que aconteceu. Isso faz várias décadas, tá? E aí eu fiquei meio nervoso, terminei o café e fui para a Praça Dom Feliciano e abri o papelzinho. Eu abri o papelzinho e tinha um telefone. Eu não me lembro de ter questionado. Eu fui para um orelhão, botei uma moeda
parece que eu estou vendo a cena. Eu era bem mocinho e liguei para o número que estava, que o professor Orly havia me dado. Uma pessoa atende e diz assim: pois não, doutor Rogério Aguiar, que também é falecido, grande psiquiatra da Faculdade de Medicina. E aí eu disse: olha, eu sou o Gilberto, sou aluno do professor Orly, e ele me deu esse número. Ele disse: vem aqui amanhã às 5 horas. E ele ficou 1 ano conversando comigo psiquiatricamente para apertar uns parafusinhos meus que estavam na dúvida se eu podia ser várias coisas. Entendeu? Bonito, né? Que percepção do professor. Dele. Então, eu acho que a gente tem também na medicina essas oportunidades. Se nós estivéssemos na Idade Média, quem quisesse ser médico tinha que ter a sorte de aquele mestre com quem ele ia aprender fosse uma pessoa normal. Se fosse um doido, era um casamento de longo prazo acompanhando um doido, meu Deus, sabe lá como, não é? Tornando-se doido, quem sabe também. Hoje, com o advento das universidades, depois da Idade Média, a partir do século XII, por aí, a gente tem na medicina convivência com várias pessoas. Então a gente vai olhando para um, para outro. Esse eu quero imitar nessas coisas. Aquilo eu já não quero. Esse eu não quero nem chegar perto. Esse jeito eu não gosto. E a gente vai construindo a própria identidade com essas experiências, gostando de um, não gostando do outro, mais a família, e a gente depois cria a própria identidade. Então, a universidade permite esse privilégio de nós convivermos com vários tipos de influências. Exatamente. Eu acho isso maravilhoso. Com certeza. Bom, o senhor é médico oncologista. Sim, e professor foi de oncologia. Dentro desses ramos todos da medicina, o senhor foi escolher justamente uma área que eu, como leigo no assunto, talvez seja uma das mais difíceis da medicina. Sabe que é interessante até, eu vou me dirigir a quem está nos assistindo, ao contrário do que as pessoas possam pensar, a oncologia é das especialidades que mais conquistas obteve nessas últimas 3, 4 décadas. É impressionante o que aconteceu na nossa especialidade no bom sentido. Eu fiquei fascinado nos últimos 2 anos da faculdade, porque começaram a surgir curas em doenças malignas, como leucemias da criança, em que, por exemplo, uma criança que procurasse um hospital qualquer, que chegasse pela mão da mãe, teria nos anos 70, talvez 5, 10% de probabilidade de estar vivo em 2 anos, com leucemia aguda. Hoje, 90% fica curada. Essas crianças ficam curadas em 90% dos casos, com um bom tratamento, em qualquer lugar de bom nível. Não precisa ir para lugares mais, assim, super especializados. Então, eu fiquei fascinado com aquele período em que começaram a surgir esses estudos sobre mudanças radicais no desfecho de certas doenças. Então, aquilo me conquistou. Então, a oncologia, ainda que as pessoas tenham essa ideia de fora, como são muitas doenças que têm esse mesmo nome, câncer, não é? As pessoas às vezes tendem a simplificar, mas houve grandes avanços. Talvez nessa última década em especial, foi o momento em que a imunoterapia do câncer teve um desfecho impressionante. Tem até uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer bem de perto, chamado James Allison, que ganhou o Prêmio Nobel com esses novos tratamentos imunológicos para o câncer. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu já era especialista, já há muitos anos, a gente recebeu uma estatística de longo prazo que as pessoas que tinham aqueles melanomas que já eram avançados, disseminados, que na época que eu estudava na faculdade era sinônimo de incurabilidade, raramente se via alguém vivo 3, 4, 5 anos depois. Hoje, com a imunoterapia, nós temos no mínimo 50%, 60% desses pacientes vivos depois de 5 anos. Então, houve uma mudança na expectativa com muitos tumores raros e comuns, e isso aí traz um otimismo enorme, sabe? Hoje a gente não faz mais aquela medicina empírica. Hoje se conhece a minúcia da biologia do câncer, então é mais fácil que se possa ser específico.
E quanto mais específico, mais seletivo, menos tóxico é o tratamento. Eu me lembro quando eu era mocinho, que eu chegava a reconhecer uma criança que fazia quimioterapia, um adulto, eu vi ele careca, pálido, caminhando cansado, assim. Hoje, as pessoas eu me encontro nos cinemas mesmo, no shopping. A pessoa está ali como qualquer outro. Então, a dignidade do tratamento melhorou muito também, a qualidade. E só complementando o que o professor falou, a oncologia é uma das especialidades que mais desenvolveu tecnicamente, exatamente, cientificamente nos últimos anos, mas ela tem que contar com estas personalidades cheias de compaixão, porque é um momento muito delicado, claro, né, professor? Claro. E a gente tem que ensinar. O professor tem que ensinar. É isso para nossos alunos, né, agora, eu, na minha experiência, eu conheci pessoas até sem escolaridade nenhuma, que tinham, por intuição, uma capacidade de entender o outro, de se colocar no lugar do outro, uma empatia, assim, impressionante. Eu conheço alunos, às vezes, do primeiro, segundo ano, eu já boto o olho, eu já sei. Esse aí não precisa ensinar muito. Ele entende a linguagem da dor. Já traz ele na conhece essência, isso. Né? Mas aqueles que têm mais barreiras, mais dificuldades, é função do professor se dedicar a ensinar, a fazer com que a pessoa desenvolva essa percepção, porque muitas vezes são defesas que a própria pessoa vai se colocando ao longo da vida, desde muito cedo, e que vão fechando aquele corpo e não deixam que ela mostre esse lado mais afetivo, né? Então, eu acho que por isso que a docência é maravilhosa, né? Porque a gente pode influenciar positivamente tantas pessoas, né? Exatamente. Na sua opinião, o Brasil, o Estado aqui, a nossa região, está bem servida de médicos e tecnologias de combate ao câncer? Eu vou repetir uma resposta que eu acho que eu já dei umas 50 vezes por aí. Eu montaria umas 5, 6 seleções brasileiras com 11 titulares de ex-alunos meus que hoje estão em postos de chefia na área do câncer no mundo inteiro. Nós temos assim um material humano maravilhoso. Trabalhando no Brasil, nem se fala. Eu acho que o nível médio do que sai assim, das universidades, do que eu tenha assim, eu vivido, é de muito boa qualidade. E, na minha opinião, as pessoas talvez não se deem conta de uma joia que nós temos aqui, que só precisa polir um pouco mais, que se chama Sistema Único de Saúde. Eu não sei se vocês já viajaram para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou para a França. Caiam na rua, na Quinta Avenida. Coitado de quem cai na rua, na Quinta Avenida, e que não tenha seguro. Não é fácil. No Brasil, mesmo um estrangeiro que tenha qualquer problema, ele vai para um lugar que tenha SUS e ele é atendido gratuitamente. Demora, às vezes, um pouco, tem filas. Olha, eu me lembro que uma época eu morei na Holanda, tinha filas para operar os tumores da região de cabeça e pescoço, eu lembro que levava 6 meses. Na Holanda, país rico, desenvolvido, não é? Então, o SUS é um sistema universal. Eu não sei se tem país com 220 milhões de habitantes que tenha um sistema como o nosso. Não. Falta o quê? Mais eficiência, mais investimento, menos corrupção. E isso aí vai funcionar muito melhor. Então, assim, eu acho que o nosso país tem gente boa. Se nós olharmos centros privados ou que atendem convênios, nem se fala. A qualidade é excelente. Nós temos uma medicina do mesmo nível do que qualquer outro centro. Claro que eu não iria ser hipócrita em querer dizer assim automaticamente, aqui é a mesma coisa que no Memorial Sloan Kettering em Nova York. Não, eu acho que certamente já tem mais sofisticação em muitas áreas nesses locais. Mas a medicina, assim, o dia a dia do atendimento, eu acho muito, muito bom no Brasil e mesmo no SUS. O problema do SUS é o acesso.
É a pessoa ter o acesso às demoras. Nós temos grandes desafios. É uma pena, porque o conceito é maravilhoso. Quem olha, eu vivi esse período em que essas conquistas foram acontecendo. Primeiro, alguns grupos ficavam de fora do sistema de saúde e depois foram sendo incorporados até que se deu, digamos assim, carta branca para qualquer indivíduo que dentro do território nacional fique doente. Então, eu acho que o nosso sistema é muito interessante, é uma solução muito interessante. Essa dificuldade que se tem hoje para poder oferecer o melhor acontece até nos países ricos. Quando se olha, por exemplo, a curva do custo da medicina e da tecnologia da saúde nos últimos 10, 20 anos, ela faz assim. E o PIB dos países ricos é aqui. Então, nem mesmo em país rico, a gente consegue pagar essa conta com facilidade. Então, tem que ter criatividade, tem que ter inovação. Eu acho que a inteligência artificial vai otimizar várias etapas do atendimento. Tem estudos, por exemplo, que mostram que até a chegada do paciente, o tempo de espera, a mecânica do atendimento é otimizada com essas ferramentas que tem hoje de inteligência artificial. Eu acho que as instituições de saúde podem economizar mais e usar o dinheiro com mais adequação, utilizando novas ferramentas. Eu acho que nós melhoramos, o mundo melhorou nisso, mas claro, há muitas dificuldades, ainda muitos desafios, não é? A gente para atrapalhar está cheio, né? Olhem as guerras, já não chegavam os nossos problemas. Nós saímos da Covid, quando eu pensei, bom, agora o homem vai aprender, não aprendeu nunca com as pestes, nessa vai aprender, que nada. Não. O homem continua o mesmo. Começa a se bombardear no dia seguinte. Então, eu acho que não é fácil. O problema é o homem. Esse é o grande problema, que às vezes não tem médico que cure, né? Mas cuida. O termo curar é uma deturpação. Isso é interessante que a pessoa que assiste também compartilhe essa informação. O médico não está aí necessariamente para curar. O termo curar vem de curare, do latim, que é cuidar. A Cúria Metropolitana cuida dos interesses da igreja. O curador da fundação cuida dos interesses da fundação. O médico é um cuidador e ele cura algumas vezes. Se nós olharmos hoje o perfil de doenças, a maioria são crônicas. E os países desenvolvidos vão vencendo as dificuldades das infecções de certas doenças e sobram as doenças crônicas. Muitas delas não têm cura e talvez nem tenham no futuro, e as pessoas vão ter que ser cada vez mais bem cuidadas. É isso que a medicina tem que fazer, é cuidar. Muito bem. Terminou o nosso tempo, passou rápido. Que maravilha essa conversa. O senhor vai ter que voltar novamente. Eu acho que eu vou. Para uma nova... Vamos fazer vai ser uma alegria muito grande. Outros capítulos. Doutor Gilberto, grato pela sua atenção e pela sua presença. Professor Sérgio também, nosso agradecimento por estar conduzindo aqui com a gente esse belíssimo programa. Acredito que tenho certeza que é de interesse de todos aí de casa, né? Então, deixo aqui o nosso abraço, o nosso carinho, os nossos dois convidados. Muita honra. E também a você aí de casa, que semanalmente nos prestigia aqui no programa Expressão Universitária. Um grande abraço, até o próximo programa.